A paralisia da pobreza. Como o seu inconsciente sabota sua riqueza? Desprograme sua mente. Você já parou para analisar por que você adia a organização do seu próprio dinheiro? Por que, mês após mês, você sabe exatamente o que precisa ser feito para enriquecer, mas uma força invisível te paralisa? A grande verdade que o sistema não quer que você descubra é que a procrastinação financeira não é preguiça. É um bloqueio programado na sua mente. Hoje, nós vamos decodificar o erro de software no seu cérebro que te mantém no que Napoleon Hill chamava de ritmo hipnótico da pobreza. Se você sente medo ou ansiedade só de pensar em olhar para a sua conta bancária, preste muita atenção. Neste episódio do Matrix da Riqueza, nós vamos expor a raiz psicológica da sua estagnação e te entregar o código exato para hackear o seu sistema de recompensa, assumir o controle do seu destino e construir uma muralha de segurança financeira. Mas antes de revelarmos essa arquitetura mental, um aviso. Este canal não é para mentes fracas. O Matrix da Riqueza é uma comunidade secreta para aqueles que decidiram tomar a pílula vermelha e dominar o jogo do dinheiro e da mente. Se você está pronto para sair do transe coletivo, inscreva-se no canal agora, deixe o seu like para treinar o algoritmo a te entregar poder e ative o sino. A sua reprogramação começa agora. O diagnóstico, os 3 níveis da Matrix financeira. Para entender como a sua mente sabota o seu bolso, precisamos fazer um diagnóstico. A humanidade se divide em 3 grandes grupos quando o assunto é gestão financeira, e o seu sucesso depende de saber exatamente onde você está. O primeiro grupo é composto por aqueles que vivem em negação absoluta. São pessoas que nunca dedicaram esforço para avaliar sua situação ou planejar o futuro. Elas têm um pavor tão profundo de olhar para as próprias finanças que preferem deixar a vida simplesmente acontecer. Elas pensam, deixa que depois eu resolvo. E assim, o tempo escorrega por entre os dedos. Na psicanálise junguiana, dizemos que essas pessoas estão dominadas pela sua sombra. Elas enterram o medo do dinheiro no inconsciente para não ter que lidar com a dor da realidade. O segundo grupo é um pouco mais consciente, mas igualmente paralisado. São aqueles que já entendem a necessidade de poupar, de investir e de olhar para o longo prazo. Porém, eles olham para o mundo das finanças e se sentem completamente incapazes. Eles não conseguem se imaginar com a competência suficiente para lidar com o dinheiro de forma eficiente. O medo do fracasso é tão grande que eles simplesmente não fazem o que deveria ser feito. E existe o terceiro grupo, a elite mental. Aqueles que já entenderam a importância do processo e começaram a sua caminhada na direção de gerenciar efetivamente o seu dinheiro, buscando segurança e liberdade de escolha. Eles possuem o que Napoleon Hill definiu como propósito definido. Se você está no grupo 1 ou 2, este vídeo é o seu resgate. Nós vamos te arrancar dessa paralisia e te colocar no grupo 3. E a chave para isso atende por um nome científico que a maioria desconhece: autoeficácia. A ilusão da incapacidade, o conceito de autoeficácia. Em 1977, o renomado pesquisador canadense Albert Bandura introduziu um conceito revolucionário chamado autoeficácia. A autoeficácia não é sobre as suas habilidades reais, é a sua percepção, a sua crença pessoal sobre a sua capacidade de lidar com determinadas questões e tarefas. A lógica é brutalmente simples e assustadora. Se você tem uma baixa autoeficácia financeira, você acredita no fundo da sua alma que gerenciar dinheiro é muito difícil, complexo e que você nunca terá recursos suficientes para investir. Qual é a consequência disso? Você não começa. Para que o cérebro vai gastar energia em algo que ele acredita que já deu errado?
Quando você procrastina a organização do seu dinheiro porque acha que não dá conta, você mantém as dificuldades financeiras ativas. Você gasta mais do que ganha e transforma a sua vida em uma bola de neve de escassez. Inúmeros estudos revelam que pessoas com baixa autoeficácia procrastinam muito mais a gestão financeira. Nós precisamos hackear essa crença limitante. Bandura descobriu que a autoeficácia é moldada por 4 pilares fundamentais. Se você dominar esses 4 pilares, você reescreve o código da sua mente e destrói a procrastinação. Os 4 pilares da reprogramação mental. Pilar 1. O resgate do passado. Experiências pessoais. O primeiro fator que determina a sua força mental são as suas próprias experiências do passado. Quando você tem baixa autoeficácia, o seu ego te sabota, lembrando apenas dos seus fracassos. Você precisa forçar a sua mente a buscar evidências de sucesso. Pense, existiu algum momento, talvez anos atrás, em que você conseguiu se organizar financeiramente para fazer uma viagem sem se endividar? Se você já conseguiu juntar dinheiro com um objetivo claro uma vez, isso é a prova de que você tem condições e capacidade. Ao ancorar a sua mente nessas vitórias passadas, a sua autoeficácia aumenta imediatamente. Pilar 2. O espelho do sucesso. Experiências de terceiros. Você é a média das mentes com as quais se conecta. O segundo pilar é olhar para as experiências de outras pessoas que começaram de onde você está. Se você olhar para herdeiros ou bilionários, a distância pode te desmotivar. Mas, se você observar colegas de trabalho ou familiares que vieram do mesmo contexto que você e estão conseguindo prosperar e investir, isso gera um gatilho de espelhamento poderoso. Você olha e pensa: se aquela pessoa, que tem uma história tão parecida com a minha, conseguiu trilhar esse caminho e ter resultados, isso significa que eu também posso. Encontre os arquétipos corretos para se inspirar e a sua confiança explodirá. Pilar 3. A tribo e a autossugestão. Feedback positivo. O terceiro pilar é o reforço ambiental. Pessoas paralisadas financeiramente têm o péssimo hábito de distorcer elogios e focar apenas na autocrítica. Você precisa construir o que Napoleon Hill chamava de mastermind, uma aliança de mentes. Cerque-se de pessoas que validem as suas pequenas vitórias. Quando você cria um planejamento e alguém da sua rede de apoio diz: "Olha como você é bom nisso, vai dar certo", esse feedback gera um afeto positivo brutal no seu cérebro. É muito mais fácil manter a disciplina de investir quando você está em um ambiente onde todos discutem isso de forma positiva. Afaste-se de ambientes que zombam do seu esforço. Pilar 4. A alquimia das emoções. Estado fisiológico. O último e mais profundo pilar é como o seu corpo reage ao dinheiro. Emoções como medo e ansiedade disparam gatilhos físicos, taquicardia, sudorese, falta de ar. Se, ao pensar em abrir a sua conta bancária, o seu coração acelera de ansiedade, esse é o maior sinal de que a sua autoeficácia financeira está no chão. Muitas pessoas chegam a ganhar salários altíssimos, mas passam 10 anos sem construir patrimônio nenhum, simplesmente porque o ato de olhar para o planejamento financeiro causa um sofrimento físico real. Se você se sente mal fazendo algo, o seu cérebro, que foi desenhado para evitar a dor, fará você procrastinar infinitamente. A estratégia prática. A filosofia do tijolo. Como nós vencemos esse medo físico e emocional? Com a estratégia do fracionamento absoluto. Se olhar para o planejamento da sua aposentadoria te causa pânico, pare de olhar para o futuro distante. Nós vamos focar no micro-hábito. Imagine que a sua vida financeira é uma casa. Você já tem o alicerce, que é o seu desejo de mudar. Mas você não pode colocar o telhado se a casa ainda não tem paredes. A sua única obrigação é colocar um tijolo por dia.
O tijolo é uma microtarefa diária que não exige grande esforço. Pode ser algo tão simples quanto: hoje eu tenho R$1.000 de limite. Gastei 50 no almoço, então me restam 950. Fazer essa matemática mental, ou anotar em um papel, é colocar um tijolo. Essa flexibilidade elimina a ansiedade fisiológica. O seu cérebro percebe que não é um sacrifício gigantesco, é apenas um pequeno tijolo. Ao final de um mês, você olhará para trás e perceberá que colocou 30 tijolos firmes na sua muralha. A sua autoeficácia dispara. A neurociência da riqueza, hackeando o estriado ventral. Isso não é apenas filosofia comportamental, é pura neurociência. Estudos complexos de ressonância magnética provaram que existe uma alteração física no cérebro das pessoas que desenvolvem a autoeficácia. Quando você acredita que dá conta de uma tarefa e recebe feedbacks positivos, você ativa uma área do seu cérebro chamada estriado ventral, que abriga o núcleo do nosso sistema de recompensa. É ali que ocorre a maior liberação de dopamina, o neurotransmissor da motivação. Se a sua autoeficácia é baixa, você não libera dopamina para gerenciar dinheiro. Sem dopamina, sem motivação, você procrastina, mas ao adotar a estratégia de colocar um tijolo por dia, você recria esse circuito de recompensa, inundando seu cérebro de motivação para enriquecer. Pessoas com alta autoeficácia assumem riscos mais calculados, usam melhor o cartão de crédito, investem mais e atingem o verdadeiro bem-estar financeiro. Você percebe o poder disso? O seu fluxo de caixa, a sua conta bancária, é apenas um reflexo físico do seu comportamento e das suas crenças internas. O conhecimento sem ação é apenas entretenimento. A partir de hoje, você não é mais a vítima das suas emoções. Você é o arquiteto da sua realidade. Reúna as suas vitórias passadas. Encontre os seus mentores. Construa a sua aliança de mentes. Controle a sua ansiedade colocando apenas um tijolo por dia na sua muralha da riqueza. Assuma a responsabilidade pelas suas escolhas e veja o universo curvar-se diante do seu propósito definido. Se esta mensagem quebrou os códigos da sua mente e te arrancou da paralisia, é o seu dever propagar esse conhecimento. Deixe o seu like agora mesmo para fortalecer o nosso domínio no algoritmo. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que precisa desesperadamente entender por que ela se sabota com o dinheiro. E inscreva-se no Matrix da Riqueza. Não seja apenas um espectador da sua vida, assuma o controle da Matrix. Nós nos vemos do outro lado.